Olá, meu nome é Tito Guimarães e nesse vídeo eu gostaria de falar sobre divórcio, suas modalidades e responder algumas perguntas frequentes que geralmente eu recebo ao longo de 10 anos advogando no direito de família. O divórcio é um divisor de águas, não somente para as partes envolvidas, mas também para os filhos, para os círculos de relacionamentos mais íntimos desse casal e seus familiares. Por essa razão, costuma às vezes ser traumático. E por isso eu gostaria de apresentar a solução como o divórcio consensual, em que as partes resolvem amigavelmente pôr fim à união conjugal, ao casamento civil, e decidir também amigavelmente, com o auxílio de um bom advogado que também seja mediador, questões referentes à divisão patrimonial, em se tratando de um casal casado no regime de comunhão parcial de bens e que todos os bens adquiridos na constância do casamento devem agora ser divididos ou então doado para os filhos, ou um exerce a posse de um imóvel e paga um valor correspondente a um aluguel referente à parte do cônjuge e, enfim, todas as questões relacionadas ao patrimônio adquirido durante a convivência desse casal. Em segundo lugar, o casal precisa definir qual é a guarda que vai ser imposta sobre os seus filhos havidos também no casamento. Se será unilateral, em que apenas um dos cônjuges terá a guarda do filho, cabendo ao outro o direito e o exercício desse direito de visita, e também o advogado precisa conduzir esse casal a entender qual é o seu estilo de vida e qual é o tipo de guarda que melhor atenderá a esse estilo de vida. Por exemplo, e um dos cônjuges sendo ou caminhoneiro ou representante comercial e passando muitos dias fora de casa, ele não vai apresentar aptidão para exercer a guarda do seu filho ou dos seus filhos. Então, a melhor solução para esse caso vai ser a guarda unilateral e não compartilhada, em que apenas um casal detém a guarda, cabendo ao outro o exercício do direito de visita. É necessário estabelecer questões de acompanhamento do desempenho escolar, questões referentes também ao dia de visita, às férias escolares, aos feriados, todas as questões decorrentes da guarda e do direito de visita. Superado essa matéria, o advogado então deve conduzir na negociação a questão de alimentos. Se um dos cônjuges tem ou não direito aos alimentos, ou se, havendo filhos menores ou incapazes frutos dessa relação, também terá direito aos alimentos, e tentar chegar no consenso, além daquelas outras matérias já ditas, com relação a um valor razoável que vá atender a necessidade daquele que recebe os alimentos e também considerando a possibilidade daquele que paga os alimentos. Com base nesses fatores, as partes devem chegar no consenso e arbitrar um valor referente à pensão alimentícia. Essa modalidade de divórcio, o divórcio consensual, apresenta-se o melhor custo-benefício às partes, uma vez que não há necessidade da contratação de 2 advogados e ainda, além de ser uma solução mais justa, mais equilibrada e mais rápida para as partes, também apresenta-se como a relação ou a modalidade mais harmoniosa também, porque vai preservar a comunicação entre eles e fazer com que esse casal consiga, mesmo após o fim da união conjugal, do casamento civil, decidir pequenos detalhes no curso
do cumprimento desse acordo que eles fizeram amigável. Além disso, da necessidade de um único advogado, essa também é a modalidade em que se resolve mais rápido, uma vez que há necessidade apenas de pedir a homologação judicial, no caso de haver filhos menores no casamento. Há possibilidade também, nesse tipo de modalidade de divórcio, que o casal procure um cartório de sua confiança e faça esse acordo através de uma escritura pública, dispensando-se até mesmo a homologação judicial, desde que não haja filhos menores ou incapazes frutos dessa relação. Portanto, o divórcio consensual de fato mostra-se a maneira mais eficaz e mais inteligente de pôr fim ao casamento civil. Todavia, se as partes divergirem de um ou mais pontos referentes ao divórcio, necessariamente elas precisarão passar pela via judicial, ou seja, o divórcio litigioso. Há necessidade de cada uma das partes contratar um advogado de sua confiança. Esse advogado, então, levará ao Poder Judiciário a sua versão, os seus direitos e tentarão defender até o final através de uma instrução processual em que será agendado audiência de conciliação, a necessidade de apresentação de defesa para aquele que recebe a citação, de réplica para aquele que apresenta ou propõe a ação, uma designação de uma audiência chamada de debates ou instrução e julgamentos. Há muitas vezes também a necessidade de produzir provas durante o curso da ação. São todas questões que são levadas ao Poder Judiciário e que caberá ao juiz da causa a decisão do que o casal não conseguiu a sós. Todavia, essa se mostra a solução mais onerosa, porque o processo judicial de divórcio pode ser demorado, pode causar um grande desgaste emocional das partes envolvidas, dos filhos e das pessoas próximas da relação, e ainda causar também o pagamento ou levar ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios de parte contrária e o pior de tudo, a questão do tempo mesmo. Essa ação pode levar alguns meses e até anos para se resolver nos tribunais. Vai depender da dinâmica de trabalho de cada vara especializada em família e sucessões, ou dinâmica de trabalho de cada juiz e a disposição também de cada parte e dos advogados em contribuírem para um bom andamento desse processo. As pessoas costumam me perguntar: o divórcio é caro? Eu sempre respondo: depende. Se o casal possui bens e qual é a quantidade de bens que esse casal possui. Porque o valor dado à causa e também o valor arbitrado de honorários advocatícios é com base no acervo patrimonial, ou seja, no conjunto de bens que esse casal adquiriu durante o casamento. Então, dependendo do valor, é destinado uma porcentagem a título de honorários advocatícios, e tudo isso é objeto de negociação com seu advogado, e também há provavelmente a incidência de custas processuais, caso esse casal não seja amparado pelos benefícios da justiça gratuita e que dispensa as partes do pagamento das custas processuais. Uma outra pergunta recorrente também é que quando um casal não chega num acordo referente à guarda dos filhos, como o juiz decide? Em primeiro lugar, o juiz vai avaliar a aptidão de ambos os cônjuges ou ex-cônjuges de terem
a guarda do filho e exercerem direitos e obrigações dela decorrentes. Se ambos os cônjuges possuírem aptidão para o exercício do poder familiar, da guarda dos filhos, o juiz, em caso de não haver acordo entre as partes, repito, decidirá pela guarda compartilhada, em que ambos os cônjuges, marido e mulher, possuirão os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Com relação a uma pergunta frequente também, que é o valor fixado pelo juiz caso não haja acordo de valor de pensão alimentícia, a lei também apresenta o critério da necessidade daquele que recebe e da possibilidade daquele que dá, quem paga os alimentos. Com base nesse critério, necessidade e possibilidade, o juiz há de fixar um valor justo, razoável para as partes. Lembrando que o que vai levar o juiz a se convencer dessa necessidade, dessa possibilidade, são as provas que o casal ou uma das partes levarem ao conhecimento do juiz, ao Poder Judiciário. Com base na análise destas provas, o juiz se convencerá do valor justo e razoável que deverá ser fixado de pensão alimentícia, uma vez que não há um critério fixo na lei para determinar o valor da pensão alimentícia. Há também uma pergunta frequente com relação ao direito de visita, se devem ser somente aos finais de semanas, ou aos domingos, ou um período do dia. Depende da rotina do casal, do estilo de vida desse casal, da avaliação do melhor interesse da criança e ainda da disposição dos pais de oferecerem uma mínima estrutura para ter o filho em sua posse durante um tempo, na sua convivência, para estreitar os laços daquele pai ou mãe que não detém a guarda do filho. E com base nesta análise, o juiz determinará então o dia, o horário, a frequência desses encontros. Há também a pergunta referente além da pensão alimentícia, de questões do divórcio do casal, se de fato esse divórcio pode ser judicial ou ele pode ser administrativo, via cartório. Somente quando o casal não possui filhos menores ou incapazes, o casal pode divorciar no cartório, mas não se dispensa a necessidade de um advogado. Ou seja, quando o casal decide amigavelmente, ou seja, o divórcio consensual, por fim ao casamento civil, através de uma escritura pública no cartório, dispensa-se, inclusive, a homologação judicial, mas, repito, desde que não haja filhos menores ou incapazes advindos dessa união. Apresenta-se como uma maneira rápida também, uma maneira harmoniosa e que atende muito bem a maioria dos casais que buscam o divórcio consensual. Sobretudo neste momento de pandemia em que os tribunais estão com prazos de processos fixos suspensos, estão em horários de funcionamento reduzidos e excepcionais. Tem sido, de fato, principalmente nesse momento, uma solução mais viável para as partes que buscam esse tipo de divórcio amigável ou consensual. Mas lembrando, não pode haver filhos menores ou incapazes. Muito obrigado pela sua